holocausto. Estaremos trazendo alguma coisa à menção dos irmãos para se conscientizarem do que é altar e do que é holocausto. Irmãos, eu dou graças a Deus por estarmos aqui nessa pré-aula, que é muito bom e edificante para nossas vidas. Muitas vezes vocês não têm a oportunidade de estar na escola bíblica, mas vai ter a oportunidade de estar vendo alguma coisa da escola bíblica através dessas mensagens, o qual estaremos passando. Então, irmãos, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Aula de hoje, o altar do holocausto. O altar do holocausto. O termo holocausto vem de um prefixo hebraico que significa acender. Mas eu quero trazer também o que é altar. Para que serve o altar? Qual a simbologia do altar dentro das escrituras sagradas? O que é altar? O altar ele nos dá uma ideia de quê? De púlpito, de um lugar santo. O altar também é o lugar aonde vai ser colocado o cordeiro para ser imolado. Este também é a função de um altar. E o que é o holocausto? O holocausto, como já disse aqui, ele significa acender. É tudo aquilo que sobe para o Senhor. Quando nós fazemos, ou quando os sacerdotes faziam o holocausto, colocavam o cordeiro sobre o altar e ali eles tocavam fogo naquele cordeiro. Para quê? Para a expiação dos pecados, ou daquela pessoa que tivesse pecado e queria se livrar do pecado. Então ele oferecia um cordeiro em holocausto, o sacerdote ia, colocava sobre o altar, colocava o fogo e ele acendia, a fumaça subia até as narinas do Senhor. E isso trazendo para eles naquela época a expiação, estaria liberto dos seus pecados. Bendito seja o nome do Senhor. O holocausto exalava um cheiro especial que subia pelos ares quando oferecido estava no pátio do tabernáculo. A primeira imagem a aparecer era a do altar, mais conhecido como altar do holocausto. A palavra altar também sugere uma ideia de mesa levantada. Veja só, visto que a imolação da vítima do sacrifício dava-se acima do altar, ou seja, neste lugar o sangue dos muitos sacrifícios eram derramados pelos pecados do povo. Então o sacrifício naquela época, em cima do altar, o derramamento de sangue, a queimação do cordeiro, era tudo para livrar as pessoas do pecado. Eles faziam isso continuamente, porque todos pecavam, todos haviam de fazer holocausto, aqueles que queriam ser purificados. É por isso que tinha isso. Vejamos aqui também o modelo do altar e seus materiais. A forma do altar era quadrada. Seu lado inteiro era produzido com madeira de acácia e revestido com uma grossa camada de bronze ou de cobre. O altar ele também tinha umas medidas específicas. Ele media 2,25 metros de largura por 1,35 metros de altura. Ele tinha uma medida. É por isso que nós trazemos hoje também que o crente ele tem que ter uma medida. Deus ele se importa muito com as coisas. Deus ele é tão específico no que ele faz que ele tinha as medidas para tudo. Estudamos a semana passada sobre o tabernáculo, como ele era confeccionado, as cores que eram usadas nas cortinas, tudo era dentro do parâmetro do que Deus queria para o povo. O povo não poderia escolher o que ia fazer, a cor que queria colocar, não. Por quê? Porque Deus, ele se expressava através dos seus servos o que iria ser feito ali no tabernáculo. E aqui não é diferente, no holocausto também. Ele tinha essa coisa de trazer as medidas exatas para que fosse tudo dentro do conforme de Deus. O altar apresentava 4 cantos com 4 pontas em formas de chifre. Isso ajudava o sacerdote a ministrar, aleluia,
a ministração da cerimônia, pois o animal ficava amarrado em um desses chifres. E o interessante, irmãos, que esses 4 chifres também têm uma grande simbologia. A simbologia é tremenda, pois ela refere-se também às 4 trombetas do Apocalipse. Está lá em Apocalipse 9 e 15. Ele traz isso à nossa menção. Glória seja dada ao nome de Jesus. Tão logo o pecador passasse pela porta principal do pátio, ele teria que passar por alguns metros de distância pelo altar do holocausto. Assim, por meio do sacerdote, o pecador apresentaria a sua oferta de sacrifício ao Senhor. Você vê que o pecador ele não tinha uma proximidade do lugar santo. Porque quem poderia chegar só àquele lugar santo era o sacerdote. Ele que faria toda o sacrifício, colocaria o cordeiro em cima do altar e prepararia o holocausto para o Senhor. Não poderia ser outra. A pessoa tinha que ser a pessoa do sacerdote. O modelo estrutural do altar apresenta alguns símbolos preciosos acerca do sacrifício vicário de Jesus. Ele nos traz à memória também que aquele sacrifício que era feito, ele traz à memória hoje do sacrifício vicário de Jesus, o que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Glória seja dada ao nome de Jesus. O altar do holocausto também indica o caminho de salvação para o pecador. Veja só, ele indica o caminho da salvação para o pecador. Tinha seus pecados expiados aqui. O Calvário de Cristo tem um significado total e especial. O Cordeiro de Deus fez oferta para expiar toda a culpa do pecador. Jesus, quando ele subiu na cruz do Calvário, irmãos, ele subiu com um propósito. Ele subiu com o propósito de limpar todo o pecado do mundo. A palavra de Deus diz: Cordeiro que veio ao mundo, que tira o pecado do mundo. Esse foi Jesus Cristo. Foi o último cordeiro a ser imolado para que nos resgatar de todos os pecados. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1:29. Assim nosso Senhor suportou em nosso lugar o juízo de Deus sobre o pecado, fazendo-se pecador por nós. Onde nós vamos encontrar essa passagem? Vamos encontrar lá em Isaías, no capítulo 54, versículo 4 ao 10. Também se encontramos em Zacarias, no 13 e o versículo 7. Mateus também tem alguma referência no versículo 26 do 39. E 1 a Timóteo, capítulo 2, do 5 ao 6. Mas veja só, irmão, todas essas referências vai nos trazer essa ilustração do sacrifício de Jesus Cristo. Ele vai trazer toda o sacrifício que Jesus passou por nós ali na cruz. Olha, irmãos, tenha certeza de uma coisa, tenha confiança na suficiência do sacrifício de Jesus. Todo acontecimento histórico